então. Agora sim, vamos conversar ao vivo com André Anelli, porque hoje, um pouco mais cedo, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. O André Anelli acompanhou e vai trazer todos os detalhes para a gente. É isso mesmo, Cássio. Muito boa tarde a você novamente e a todos aqui no Fast News da Jovem Pan. O deputado federal Nicolas Ferreira esteve mais cedo no 19º Batalhão de Polícia Militar, conhecido como Papudinha, aqui no Distrito Federal. Primeiramente, ele disse que fez uma visita de cortesia ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que, segundo ele, encontra-se abatido, continua com os episódios de soluços intermitentes, questões de saúde que, segundo ele, acabam então fazendo com que seja necessária a transferência para o cumprimento da pena em regime domiciliar humanitário. Além disso, Nicolas Ferreira afirmou que conversou com Jair Bolsonaro sobre questões políticas, principalmente envolvendo o futuro do estado de Minas Gerais, que é o estado representado então pelo deputado federal, tanto em relação à candidatura ao governo do estado, quanto também à candidatura ao Senado, as duas vagas para o Senado que vão então ser disputadas nesse ano em todos os estados. Segundo Nicolas Ferreira, existe a preocupação de que a direita conservadora acabe conseguindo então a vitória nesses cargos, tanto do governo quanto os do Senado, para que não sejam entregues esses cargos à esquerda, principalmente ao Partido dos Trabalhadores, ao PT. Nicolas ainda relembrou aquela célebre frase que é muito difundida no meio político de que quem ganha as eleições em Minas Gerais acaba ganhando as eleições em todo o Brasil. Então, essas foram algumas das declarações de Nicolas Ferreira, que ainda aproveitou a oportunidade para rebater algumas críticas de um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que recentemente afirmou que os aliados de Bolsonaro não estavam se empenhando suficientemente na campanha a favor, então, de uma prisão domiciliar humanitária para o pai e que não estariam, então, fazendo a própria parte no sentido de viabilizar um cenário mais favorável para Jair Bolsonaro e, nesse sentido, Nicolas Ferreira afirmou que Eduardo Bolsonaro não está bem, nem que ele e nem Michele Bolsonaro têm deixado a desejar em relação à defesa de todos os interesses do ex-presidente da República e, por fim, Nicolas Ferreira falou também que estava acostumado a apanhar, que, segundo ele, algo que tem acontecido há 3 anos, sofrendo críticas, inclusive daqueles que são conhecidos como aliados no espectro político da direita. Portanto, foram várias declarações de Nicolas Ferreira após essa visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele não foi o único. O deputado federal Sanderson também fez uma visita ao ex-presidente da República, cumprindo assim, então, todas aquelas decisões favoráveis que o ministro Alexandre de Moraes do STF tomou em relação a autoridades que se manifestaram com vontade de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. No caso, Carlos Portinho e Bruno Bonetti, os dois parlamentares estiveram com Jair Bolsonaro no último dia 18 e agora completando então essa série de parlamentares autorizados a ter contato com o ex-presidente da República, Nicolas Ferreira e Sanderson, neste sábado. Cássius. Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações diretamente de Brasília. Como a Anelli disse, gente, quem também visitou o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro lá na Papudinha é o deputado Ubiratã Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Quem conversou com ele? Pode cortar aqui para gente? Vamos acertar aqui bonitinho, porque é para colocar o Matheus Dias no ar, porque ele conversou com o deputado e, é claro, vai trazer mais detalhes dessa conversa. Matheus, seja bem-vindo aqui ao Fast News. Cássio, uma ótima tarde a você, ótima tarde a quem nos acompanha. Conversei sim com o deputado Sanderson, assim como a Anelli já falou, para cumprir essa agenda, então, das pessoas, das autoridades que poderiam visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, Sanderson foi um desses, acompanhou o Nicolas Ferreira hoje nessa visita à Papudinha e disse, como o Nicolas Ferreira, também o mesmo discurso, pedindo a prisão domiciliar, a transferência de regime, mudança de regime na pena do ex-presidente condenado pela tentativa de golpe de Estado. Agora, no caso, o deputado federal Sanderson, ele do PL do Rio Grande do Sul, também serviu como uma espécie de porta-voz, dessa vez para mostrar quais serão os próximos caminhos nesse xadrez político que tem como ordem do ex-presidente ter pelo menos um candidato ao Senado em cada estado do país, contando com o Distrito Federal, e também um candidato a governador
pelo PL. No caso, ele falou não só do estado do Rio Grande do Sul, ao qual ele defende, estado hoje que tem Eduardo Leite como governador, mas é pré-candidato à presidência. Então, Luciano Zucco, ele que é deputado federal, é o pré-candidato a governador e tem 2 vagas para o Senado, que também serão cumpridas. Sanderson confirmou que uma delas será ele mesmo, que irá concorrer, e a outra, o deputado federal Marcel Van Hatten. Mas não se resumiu apenas ao estado do Rio Grande do Sul. Falou também sobre Santa Catarina, estado que tem gerado muita polêmica dentro do PL, inclusive, por conta de depoimentos até do governador Jorginho Melo, ele que tinha uma ideia de chapa, essa ideia não foi bem aceita por outras pessoas. O deputado, então, Sanderson, confirmou as vagas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e até de Brasília. Vamos ouvir. Matheus, a gente está sem a entrevista aqui com o deputado, a gente vai seguir essa conversa porque é claro que é uma conversa muito importante, cada vez mais os aliados visitam o ex-presidente lá na Papudinha, a gente sabe, querendo ou não, nesse xadrez político, o ex-presidente já deixou muito claro quais são suas intenções para essa eleição, ganhar o maior número de cadeiras no Senado, conquistar o maior número de apoio nas bancadas estaduais, inclusive o próprio deputado Sanderson sugeriu um nome também, ou pelo menos nomes importantes para compor a chapa de Flávio Bolsonaro na presidência da República. Pois é, Cássio, ele disse nomes bem importantes e até aqueles nomes que já são debatidos há um tempo. Ele confirmou agora que Jair Bolsonaro, ex-presidente, concorda e esses nomes o agradam. No caso, citou Romeu Zema, governador de Minas Gerais, como um possível nome para ser o futuro vice-presidente numa chapa de Flávio Bolsonaro. Além dele, claro, citou também a senadora Tereza Cristina como uma possibilidade. Deu a entender que o Romeu Zema seria até a primeira opção, viu, Cássio? Mas ainda não há nada confirmado, são nomes ainda na mesa. Confirmou cadeiras do Senado, como disse, ele e Marcel Van Hatten no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, Carlos Bolsonaro e Carol de Tone. Não citou, então, o senador Esperidião Amin, como era de vontade do governador Jorginho Melo em Santa Catarina. E também, em Brasília, confirmou Michele Bolsonaro e Bia Kicis, então, como as pessoas que vão concorrer a essa vaga como senadoras ali pelo Partido Liberal em Brasília. No caso, são vários nomes debatidos e Sanderson serviu agora para trazer essa margem de debate agora, dar esses nomes passados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nomes até que chamam a atenção porque Flávio Bolsonaro deu a entender que Tereza Cristina poderia ser o nome escolhido por ele, né, Cássio? E agora Jair Bolsonaro dá a entender que poderia ser Romeu Zema. É algo que ainda há a ser debatido a quem pode angariar mais votos e também, talvez, furar a bolha que Flávio Bolsonaro não atinge, né, meu amigo? Exatamente, Matheus. Inclusive, vamos ouvir, gente, o momento em que o deputado Sanderson fala sobre a sugestão que ele deu ao ex-presidente do nome de Romeu Zema para compor a chapa presidencial de Flávio Bolsonaro. Conversando sobre isso, nós vimos há uns nomes aí sendo votados, o próprio nome do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é um homem qualificado, um homem digno, honrado, e somaria muito em estar conosco, sendo a composição com Flávio Bolsonaro. Romeu Zema é um dos exemplos que podem chegar para somar. Outros nomes aparecem, como o próprio nome da ministra Tereza Cristina, hoje senadora, mas o fato é que nós estamos caminhando muito bem. Nós temos um nome que em algumas situações aparece na frente de Lula nas pesquisas, o que indica que nós estaremos no segundo turno. A composição do nome para vice também vai contar muito, quem sabe uma possibilidade, sabemos que é difícil, mas uma possibilidade de vencermos as eleições até no primeiro turno.